Olá, amigos internautas da JPTV e portal JP News. Estamos aqui para mais um programa, entrevista na beira do rio, aqui no Cais do Porto de Montenegro. Nosso entrevistado hoje, um cara muito legal, muito bacana, eu gosto muito dele, é um publicitário aqui de Montenegro, um dos mais conceituados, não só de Montenegro, como do estado do Rio Grande do Sul. Eu falo aqui do meu amigo Gerson Kauer. Como é que vai, Kauer? Prazer, tudo certo? Beleza, rapaz? Tranquilo. Vamos falar um pouquinho sobre a tua vida e também sobre a tua profissão, né, Gerson? Sim, acaba se fundindo, né? Uma coisa acabou imbricando com a outra, é impossível, né? Porque tudo começou com uma paixão e continua até hoje sendo uma paixão. E tudo que tu faz com paixão faz parte da tua vida, tá 100% trabalhando, 100% pensando nisso, né? Claro. Bom, o Gerson Kauer já teve uma incursão na filosofia, não chegou propriamente a fazer um curso de filosofia, mas estudou muito filosofia. Por que isso, Gerson? A minha infância, né? A convivência com os meus pais, eu sou o mais novo, então meus irmãos mais velhos estavam trabalhando e tal, e eu ficava em casa mais tempo, né, estudando, né, gurizão, né. E os meus pais, eles sempre foram doentes, né? Meu pai tinha problema de pulmão e tal, ele fumou muito cedo, então, e a minha mãe teve um derrame, né, que ficou, né, teve um AVC, né, muito nova até. Na época nem se falava em AVC, nem né? falava AVC, era derrame mesmo, né? Eu até não entendia bem como assim derrame, o que foi que derramou afinal, né? Claro. Mas enfim, aí eles sempre diziam que eu tinha que cuidá-los. Você morava com eles? Morava com eles, né? E aí eu ficava sempre com aquele fantasma da morte, né? Que eu iria ter que enterrar meus pais. E isso, como eu era muito novo, isso me incomodava um pouco. Então eu queria entender qual era o sentido de morrer, qual era o sentido de viver, né? E queria me acostumar com essa ideia. Porque era apavorante para mim me ver daqui a pouco sem meus pais. Então o que eu fiz, o que eu planejei para me acostumar com a morte, né? Eu adotei um gato de rua, peguei um gato de rua que estava lá, minha mãe não queria bicho nenhum, e eu acabei dando comida e criando ele escondido, porque qual era o meu plano? Eu queria me apegar àquele animal. Era assim, na minha cabeça era muito provável que aquele animal fosse morrer antes dos meus pais e antes de mim. Então eu queria gerar apego por aquele animal, para perdê-lo. Então seria assim uma perda controlada, né? um flerte com a morte, uma perda. Né? E isso acabou, depois eu morava em Porto Alegre, acabei voltando para Montenegro, trouxe esse gato na mudança e ele veio a morrer aqui. E claro, ele durou bastante, muito bem tratado e tudo, mas aqui ele foi envenenado, né, infelizmente, e aí eu senti muito aquela perda mesmo. Então comecei a pensar muito sobre isso e o sentido da vida, e aí comecei a ler, tentar ler algumas coisas sobre isso. E aí não me lembro bem por que caminho que eu fui para a filosofia, mas fui indo. Eu acho que por influência de amigos, não sei se do Marcial, de quem, que a gente começou a falar de filosofia, e aí eu comecei a colecionar os pensadores. E aí eu lia muita filosofia e livros pesados de filosofia, né? Lia Immanuel Kant, lia Nietzsche, lia Schopenhauer, lia Heidegger. Uma vez eu peguei Thomas Hobbes e Descartes ao mesmo tempo, que tinham teorias contrárias. Depois eu fui trabalhar em Porto Alegre, eu lia Kant. Então a minha cabeça era sempre a mil, assim, só que eu era um cara antissocial. Porque eu estava sempre viajando, pensando, assim. Tinha poucos amigos, Gerson? Sim, tinha poucos amigos, um grupo, fui conhecendo grandes amigos que estão até hoje, inclusive um dos meus grandes amigos, que é o Fernando Hartmann, eu já estava no 2º grau, e eu fazia parte, estava ali envolvido com o Grêmio Estudantil, que depois eu vinha fazer parte, então eu participava das reuniões e tal. E aí um dia, depois de uma reunião lá, o Fernando Hartmann disse, não quer sair, vamos tomar uma cerveja e tal? Eu disse para ele, não, hoje eu não posso, depois dessa reunião eu tenho que enterrar o meu pai. Meu pai tinha morrido, eu tinha já feito toda a preparação, como eu não tinha o que fazer até o enterro dele, né, eu fui na reunião do Grêmio, conforme combinado, e depois voltei e fiz. Então, aí eu já estava um pouco mais com esta frieza com relação à morte, as coisas, tentava entender mais filosoficamente as coisas, né, e isso fez até com que mais tarde, em uma fase da minha vida, eu fui um cara bem frio, assim, bem, né, não demonstrava emoção. Às vezes, hoje também, assim, sou um pouco assim, né, em função de ter essa tentativa desesperada de me preparar para as coisas
desagradáveis, né? Tentar entender que a vida é assim, que a vida tem as suas passagens, que a vida passa como um rio, né? Vai passando, as águas vão passando, e apesar das pressões das margens, a gente tem que continuar, tem que seguir o caminho. Tu acha que ter lido esses pensadores, entrado na filosofia, foi importante para te entender a morte dos teus pais? Sim, é importante para o meu crescimento pessoal, para a minha curiosidade pessoal, e assim, o entender, hoje eu acho muito mais tranquilo, se é que tu pode dizer assim. Claro que tu nunca encara uma morte como uma coisa assim, é tranquilo para minha morte, sabe? Não, eu diria que a minha, eu acho que é mais tranquila, né? Mas, claro, das pessoas que tu gosta, porque isso, na verdade, tu tá sentindo que tu nunca mais vai ver, nunca mais vai ter aquela pessoa, né? Então isso é um certo egoísmo nosso, né? Que, por exemplo, quando morreu o Raul Seixas, eu pensei, putz, esse cara se matou, tinha tanto ainda para produzir, sabe? Mas aí eu fiquei pensando, eu queria que ele produzisse mais, eu queria mais coisas legais dele, mas ele não aguentava, ele estava numa tortura na vida dele, então ele foi se destruindo. Sei lá, é como assim, eu não queria dar o direito dele, né, ir se matando aos poucos ou desistir da vida. Mas eu vejo como uma parte disso o egoísmo, e claro que a gente, que dói a falta, mas eu procuro compensar com as lembranças. Eu gosto muito de conviver muito com as pessoas e ter as lembranças, porque a influência que tu faz em mim, ela está viva aqui dentro. Então é isso que eu acho importante levar. Isso faz com que, se é que pode se dizer, fica um pouco mais leve o fato de tu perder alguém próximo. Tá certo. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Gerson Kauer sobre o mundo da publicidade, ele que é um dos bambambãs aqui de Montenegro. Por enquanto estamos nas amenidades nessa primeira parte. Tu citaste antes o Marcial, né, como um dos teus amigos, né? Como é que foi essa amizade com o Marcial? O Marcial teve um jornal, Montenegro, o jornal Cidade, né? Tu participaste também dessa parte da vida, da história de Montenegro, né? Na verdade o Marcial sempre foi um cara muito inteligente, muito ativo, né? E pessoas assim com mente vibrante, pessoas com muita vida e com muito discurso, né? Isso sempre me atraiu. Eu gosto de pessoas que falam, que têm ideias, que discutem, né? E gosto de colocar ideias em choque, porque esse é crescimento. Então o Marcial se mostrou assim, né? E ele tinha na época um jornal, ele montava um jornal que montava na mesa da cozinha, da sala lá da mãe dele. Então nós montávamos o jornal, né? Eu me propus a fazer o jornal de graça para ele, para aprender. Uma das trocas, ele tinha uma câmera Yashica com uma meia tele, e uma das coisas que eu gostava muito era fotografia também. E aí eu fiz uma troca com ele. Tu me empresta a câmera, eu faço as fotos do jornal e eu quero aprender, então eu vou usar a câmera para aprender. Então eu comprava filme e anotava no caderno tudo que eu tinha feito, porque não é como o digital hoje, né? Tu só ia ver o resultado depois. E aí comprava filme preto e branco, era mais barato, né? Eu mesmo revelava em alguns casos, e eu anotava para aprender, né? E eu ia com aquela câmera até para Porto Alegre, uma câmera enorme. Eu ia para Porto Alegre, na Rua da Praia, buscar rostos, que com uma meia tele eu buscava expressões das pessoas no meio da multidão. Mas eu era um piá mirrado, se alguém me desse um tapa na orelha, eu levava aquela câmera lá, sabe? Então fazia umas coisas assim meio sem noção, né? Mas aprendi fotografia assim, né, de curioso, e pesquisando e anotando num caderno. Depois eu olhava lá, filme tal, posição tal, o que eu fiz, abertura, exposição, a velocidade e tal, e para ir comparando, para vendo o que acontecia, né? E também aprendi a diagramar, enfim, aí o convívio, na verdade eu trabalhava pelo convívio com esse aprendizado, né? E a oportunidade de ir em gráficas também, levar o jornal, montava anúncios lá com estilete, com cola e tal, era tudo montado no Paste-Up mesmo, né? Para fazer uma página demorava um dia quase. Hoje se tu tem todos os materiais, tu faz em minutos, né? Monta uma página. Gerson, a gente fala sempre que existe um grupo centralizado aqui em Montenegro de cabeças altamente pensantes, né? Nos anos 80, Montenegro teve uma característica de lançar zines, né? Pequenos zines, né? Tipo o Trombone de Vara, etc e tal, que tinha uma narrativa bastante ácida política, né? Tu tivesse participação também nessas iniciativas? Sim, no Trombone eu participava ativamente, fazia fazia a diagramação, que também era numa mesa de janta, uma mesa de almoço, e se montava ali, sabe, sem aquele compromisso estético, porque como a gente não tinha dinheiro para fazer, a gente ia pagando do próprio bolso, a gente tinha que
aproveitar cada cantinho para colocar mais ideias possível. Então desenhava, inclusive nas margens e tudo, e fazia texto. A crítica era muito pesada, era muito forte, muito ácida. As charges, os desenhos eram bem ácidos, né? Isso fosse parte de uma época em que a rebeldia estava aflorando, tinha muito para dizer, muita rebeldia. Como eu não tinha dinheiro para ter carro e moto, para ficar jogando a minha rebeldia no motor, né? Isso ia para o traço, isso ia para o discurso, para o texto também. E na época eu lia muita filosofia ainda, então tu tinha muita coisa para pensar. É claro que hoje, né, a maturidade te mostra outras coisas, mas aquilo faz parte de uma época, né? Foi onde eu coloquei muita testosterona ali também, né? Tá certo. Bom, teve um episódio que tu foste processado, né, por uma charge. Como é que foi isso, Gerson? Na época eu já fazia charges pro Fato Novo, daí, né? E aí uma administração estava, né, com problemas e se fazia muita charge em cima, né, da administração e tal. E aí eu fiz uma charge que foi assim, porque o que acontece, né? Eu tenho uma veia ácida para quando vai criticar, para fazer uma crítica gostosa, mas ela tem que ter uma certa pimenta, né? Então as pessoas iam gostando daquilo e eu acabava me empolgando, né? Então fiz uma charge que foi assim mais radical, vamos dizer, e acabou gerando todo um processo e esse processo judicial, que daí eu tinha que me apresentar no fórum, tive que doar cestas básicas, fiz um acordo, né, para aquilo não ficar por muitos anos aí tendo que, né, podia perder a primariedade, inclusive, né, e aí doei cestas básicas, aparecia, não me lembro agora se todo mês ou a cada 3 meses no fórum, né, para mostrar que, né, não estava fugindo e tal. Mas assim, eu não guardo rancor disso, não é? Sabe, para mim, na época, foi radical mesmo. Foi feito uma tentativa de, vamos segurar a onda desse cara, que senão daqui a pouco, se ele faz esse tipo de charge, onde é que ele vai chegar e tal. Eu entendo até o contexto, né? Na época eu fiquei, né, meio brabo, assim, mas, sabe, eu acho que, ok, paguei minha dívida com a sociedade. Tá certo. Legal. Bom, no próximo bloco nós vamos voltar a falar com o Gerson Kauer, dessa vez sobre o mundo publicitário e as atividades dele aqui em Montenegro e em todo o Brasil. Voltamos no próximo bloco aqui do Entrevista na Beira do Rio, diretamente do Cais do Porto em Montenegro.